Salve, salve, doutores! Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso Gramática para Passar. Eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de Língua Portuguesa do Gran Cursos Online. Neste momento, eu começo a conversar com você sobre o pronome relativo cujo. Esse é legal, hein? Na tela. Turma, o pronome relativo cujo eu anoto aqui procedimentos para análise desse pronome. Primeira coisa que você tem que saber, ele estabelece a ideia de posse entre dois substantivos. Então essa primeira informação é muito importante. O pronome relativo cujo, ele tem ideia de posse. Tópico 2, refere-se ao tema anterior. Isso daqui é fato, porque eu já falei para você que todo pronome relativo, ele é pronome anafórico. E com cujo não é diferente, ele é anafórico, ele se refere ao anterior, no entanto, ele concorda com o posterior. Então o pronome relativo cujo, ele sempre vai se referir a um termo anterior, mas vai concordar com o termo posterior. Isso é importante, hein? Importante aí. Tópico 3. Isso é legal, ó. O termo da esquerda se chamará possuidor e o da esquerda o termo possuído. Quem vem antes é o termo possuidor e quem vem depois é o termo possuído. Eu vou te mostrar na prática. E 4, visto que estabelece ideia de posse, esse é mais fácil. Ó. Tem função sintática de adjunto adnominal. É mais fácil. É mais fácil que analisar o que, né? Porque o que, pronome relativo, ele pode ter várias funções sintáticas. Ele pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto. E ali ele vai desempenhando diversas funções sintáticas. Já o pronome relativo cujo, a função sintática que ele exerce é de adjunto adnominal. Por quê? Porque ele é dativo de posse. Então ele é adjunto adnominal. Isso é legal. Ajuda demais, né? Então, vamos lá, recapitulando. Ó, ele estabelece ideia de posse, por isso é que ele é adjunto adnominal. Ele vai se referir a um termo anterior, no entanto, ele vai concordar com o termo posterior. O termo anterior é chamado de termo possuidor e o termo posterior é chamado de termo possuído. Na tela. Bom, veja bem. Eu digo para você a seguinte construção. Os brasileiros, cuja religião se baseia nos princípios do catolicismo, rejeitam o preservativo e o aborto. Vamos destacar a oração subordinada, deixando a oração principal fazendo sentido sozinha, quer ver? De maneira que a oração principal faça sentido sozinha. Então, ó, cuja religião se baseia nos princípios do catolicismo. Então, leia sem esse trecho que acabamos de destacar. Os brasileiros rejeitam o preservativo e o aborto. Está vendo? Os brasileiros rejeitam o preservativo e o aborto. Agora, esse cujo aqui, ó, estabeleceu uma ideia da posse, indicando que o termo anterior, que são os brasileiros, é o nosso termo que? Possuidor. É o termo possuidor. Porque os brasileiros possuem o quê? A religião. Então, a religião é o termo possuído. É a coisa possuída. Está vendo? Então, ó, os brasileiros possuem o quê? Religião. Então, o pronome relativo cujo ele vai estabelecer essa ideia de posse. Em que, necessariamente, ele faz o quê? Vamos lá, vamos anotar. Ele se refere ao termo anterior. Refere-se ao termo anterior. E faz o que com o posterior? Ele concorda com o termo posterior. Então ele se refere a um termo anterior, mas concorda com o posterior. Porque a ideia aqui, ó, você pode até pensar assim, ó, um macetezinho aqui, ó. Não é para trocar, mas é só para identificar se tem ideia de posse, ó. Usa a palavra sua. Veja só para observar se tem ideia de posse, ó. Os brasileiros, sua religião. Percebeu? Porque é a religião deles. Então usa um pronome possessivo aí, ó, que você vai perceber a ideia da posse. Bom, eu sei que esse cara era um pronome relativo. Então ele introduziu uma oração, que é chamada de oração subordinada de natureza adjetiva. Porque os brasileiros, quais brasileiros? Aqueles cuja religião se baseia nos princípios do catolicismo. Então, eles rejeitam o preservativo e o aborto. Agora, retomando aquilo que já estudávamos aqui antes, eu quero saber, eu devo colocar entre vírgulas ou não? Se eu coloco entre vírgulas, eu adoto uma postura generalizante. E aí eu vou entender que todo brasileiro rejeita o preservativo e o aborto.
Porque eu vou entender que todo brasileiro é católico, entendeu? Então é melhor que faça o quê? É melhor que você não coloque as vírgulas, eu pelo menos prefiro, tá? Não utilizo essas vírgulas e entendo aqui que apenas o brasileiro que segue o catolicismo é que rejeita o preservativo e o aborto. Então é melhor deixar sem vírgula, olhe na tela, e aí sem a vírgula, entendemos que é uma oração subordinada adjetiva, que é restritiva. Tá vendo? Os brasileiros, quais brasileiros? Aqueles cuja religião se baseia nos princípios do catolicismo. E aí é uma oração subordinada adjetiva de natureza restritiva. Legal. Eu trago mais um exemplo aqui e eu quero que você analise comigo. Sim. O autor cuja as obras me referi é Machado de Assis. Qual é o primeiro passo aí? O primeiro passo é separar a oração subordinada do restante do texto, né? Então, ó, cujas obras me referi. Então, ó, leia lá sem o trecho destacado. O autor é Machado de Assis. Certo? Ó, o autor é Machado de Assis, professor. Legal, o autor é Machado de Assis. Perfeito, professor. Agora, eu já sei quem é a oração aí. Eu vou analisar esse cujo. O cujo tem uma ideia de posse? Tem ou não tem aí? É, professor, porque é o autor cuja... Beleza, então eu identifiquei aí no texto uma ideia de posse. Temos uma ideia de posse aqui, ó. Entendendo lá, turma, que o termo anterior é um termo que? Termo por possuidor. E o termo posterior é o termo possuído. Então, o termo anterior é o termo possuidor e o termo posterior é o termo possuído. Por quê? Porque o autor possui obras. Que é o autor, suas obras. Ah, verdade, professor. E aí, o que nós entendemos em relação a isso daqui? O que eu entendo? Eu entendo lá que o pronome relativo cujo, vamos lá, ele se refere a um termo anterior. Ele se refere a um termo anterior. No entanto, ele faz o que com o posterior? Ele concorda com o termo posterior. Está vendo esse as aqui? Esse as é um artigo. É, professor. Esse as é um artigo. É, e o que ele faz aí, professor? Eu também não sei, eu também pergunto a mesma coisa. Isso aqui, ó, completamente errado. Não posso ter esse artigo aí. Não pode haver artigo após o cujo. Então é proibido o emprego do artigo aí. Essa é uma informação que eu preciso que você anote. Então já anote aí, vai. É proibido o emprego de artigo após o cujo. E aí lembra que eu falei que o pronome relativo, cujo, ele vai concordar com o posterior? Então o correto é dizer como? O autor cujas obras. Ó. Cujas obras. E não cuja as obras. Não. Cujas obras. Acabou aqui? Não, ainda não. Por quê? Porque olha só. Eu tenho o verbo aqui que é o verbo referir-se. Ó, me refiro, referir-se. Veja bem. Quem se refere a alguma coisa. O verbo é transitivo indireto. Exigindo preposição a. Para onde vai a preposição a? Ela vem deslocada para antes do pronome relativo. Então, adequadamente devo dizer como? O autor a cujas obras me refiro é Machado de Assis. Então tem que ter esse azinho aí, ó. O autor a cujas obras me refiro é Machado de Assis. Por quê? Porque eu me referi às obras dele. Então o autor a cujas obras me referi é Machado de Assis. Pesado, né? É, mas a ideia é essa mesma. Agora, vamos lá. Eu fui criativo e trouxe alguns exemplos aqui para você, ó. 2 quadrinhos de exemplos. E aí, o que eu quero que você analise comigo? Todas as frases aqui, ó, de A até J. Todas elas vão começar com a oração principal, que é homenagear o professor. Ó, fui criativo, hein? Homenagear o professor. Todas vão começar com homenagear o professor. E aí, no espaço em branco, você vai completar comigo com o conector adequado. Vamos fazer a letra A e você vai entender a lógica. Olha na tela. Ó, homenagearam o professor... Vou usar o verde, pode ser? Ó, homenagear o professor que ministrou aulas impecáveis.
Tá vendo? E aí, nesse caso, como não tem a exigência de preposição, fica só o que mesmo. Eu poderia usar também, ó, o qual, homenagear o professor, o qual ministrou aulas impecáveis. E caberia até aqui ainda um quem. Homenagear o professor, quem ministrou aulas impecáveis. Então, ali nessa situação, eu poderia usar qualquer um deles. Poderia usar qualquer um desses conectores, ó. Homenagear o professor quem. Por que eu posso usar o quem? Porque o quem é para retomar a ideia de pessoa e professor dá a ideia de pessoa. Então, homenagear o professor quem ministrou aulas impecáveis. Homenagear o professor o qual ministrou aulas impecáveis ou homenagear o professor que ministrou aulas impecáveis. Aí também não vai ter preposição porque esse que, o quem ou o qual desempenham função de sujeito, ó. Quem é que ministrou aulas impecáveis? O professor. Então pronto. Então todos começando aí com homenagearam o professor. Professor. Legal. Na tela. B. Vamos lá. Então agora você entendeu o mecanismo. Então vamos fazer aí o próximo. Homenagear o professor. Veja se cabe o quê? Que ensinamentos ajudaram diversos alunos? Que ensinamentos? Não. Na verdade, os ensinamentos é do professor, concorda? Então eu vou usar como? Cuja. Não. Cujo, professor. Cujos ensinamentos? Não. Cujos ensinamentos ajudaram diversos alunos. E aí não vai ter preposição antes também, porque não há nenhuma exigência de preposição. Porque observe aqui, ó, os ensinamentos dele. Então, homenagear o professor, cujos ensinamentos, ou seja, ensinamentos desse professor, ajudaram diversos alunos. Olha, homenagearam o professor Lucas, cujos ensinamentos ajudaram diversos alunos. Ou seja, os ensinamentos dele ajudaram diversos alunos. Na tela. Vamos lá, letra C. A letra A e a letra B foi só para entrar no clima, tá? Só para entrar no clima. Então tem que ver aí se vai ocorrer ou não a preposição. Aqui na letra A não há presença de preposição ali porque não há exigência. Quem é que ministrou? Na verdade, esse quem ou esse o qual, qualquer um deles, é o sujeito. Porque representa o professor. E aí o ministro é VTD, ó. O professor ministrou o quê? Aulas impecáveis, que é o OD. Professor. Agora a letra C, vamos lá. Homenagear o professor. Jamais duvidamos. Cabe o cujo aí? Cujo jamais duvidamos? Não, porque não tem ideia de posse. Lembra que a ideia da posse tem que ficar entre dois substantivos. Na verdade, eu posso usar o que, ó? Que. É verdade, professor. Jamais duvidamos. Agora, quem duvida, duvida D. Então, para onde vai o D? Para antes do que. Então, homenagear o professor de que jamais duvidamos. Além do de que, eu poderia usar como? Do qual jamais duvidamos. Ou ainda poderia dizer como? De quem jamais duvidamos. Porque jamais duvidamos de quem? Porque olha lá, se eu vou fazer a análise aqui, ó. Quem duvidamos? Nós. O sujeito é nós. Mas nós jamais duvidamos de quem? Do professor. O verbo é VTI. E é esse de que, de quem, é o objeto indireto, tá vendo? É o objeto indireto aí. Porque nós jamais duvidamos de quem? Do professor. Então, caberia do qual, de que ou de quem. Estamos entendendo, né? Vamos para a letra D. D de Deus. Diz assim, ó. Homenagear o professor, postura ética, jamais me esquecerei. Bom, olha lá. Cabe aqui homenagear o professor, que postura ética, jamais me esquecerei? Não. Não por quê? Porque agora, de quem é essa postura ética? É dele, é do professor. Então, ó, homenagear o professor cuja postura, concordando, o cujo concorda com o tempo posterior, cuja postura jamais me esquecerei. Agora, veja só, quem se esquece de. Porque eu jamais me esquecerei de quê? Da postura ética dele. Então, de cuja. Então, o adequado quer dizer assim, ó. Homenagearam o professor, de cuja postura ética jamais me esquecerei. Porque eu jamais me esquecerei da postura ética dele. Porque o professor tem a postura ética. Então, homenagear o professor de cuja postura ética jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei de quê?
Eu jamais esquecerei dessa postura. E é uma postura de quem? Postura dele. Olha a ideia da posse. Postura dele. Por isso, cuja. De cuja postura. Na tela. Letra E. Homenagear o professor. Alunas se apaixonaram. Olha lá o exemplo que eu usei, né? Homenagear o professor cujas alunas? Alunas, professor, alunas dele, ó, alunas do professor. Não é ideia de posse aí, não. Não é ideia de... Cuidado! Tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o candidato pensa, ó, homenagear o professor cujas alunas dele. Na verdade aqui é o quê, ó? Homenagear o professor que alunos se apaixonaram. E, professor, mas ficou estranho. Sim, veja mais. Quem se apaixona por alguma coisa. Então, é porque aqui não tem ideia de posse, ó. Por quê? Homenagearam o professor porque alunas se apaixonaram. Nossa! E esse porquê não tem nada a ver com o uso dos porquês que nós estudaremos no futuro. Tem nada a ver. Mas não tem nada a ver mesmo. Isso é uma coincidência. Eu poderia até colocar assim, eu até prefiro, tá? Ó. Pelo qual. Eu acho que fica melhor. Homenagear o professor pelo qual alunas se apaixonaram. Eu acho, no meu ponto de vista, tá? Eu acho que fica melhor se eu utilizar aí o pelo qual. Ou ainda posso usar o por quem. Eu posso usar ainda um por quem, tá? Então, olha só. Olha bem aqui a ideia. Eu quero dizer para você que as alunas, essas alunas, se apaixonaram por quem? Pelo professor. Então, homenagearam o professor pelo qual, eu prefiro, pelo qual as alunas se apaixonaram. Aqui não tem ideia de posse, na verdade as alunas se apaixonam por alguém. E elas se apaixonaram por quem? Pelo professor. Então esse porquê aqui, ó, é como se fosse esse de que. Acontece que a preposição exigida foi a preposição por, porque quem se apaixona por. Então, homenagear o professor porque as alunas. O as aqui é opcional, facultativo, você coloca se você quiser. Então, homenagear o professor porque as alunas se apaixonaram, sem problema. Então, as alunas se apaixonaram por quem? Pelo professor. Na tela, continue comigo, você está vendo que o nível a cada frase aumenta, né? E dificulta mesmo. Vamos aí. Mais frases, e aí todas elas, eu fui criativo, eu estava realmente inspirado nesse momento, né? Homenagearam o professor. Filosofia de vida, muitos se orientaram. Agora você concorda que a filosofia de vida é dele? É do professor? É. Então, ó, cabe aqui o cuja. Cuja, porque cuja é filosofia de vida, a filosofia de vida dele. E olha só, cuja porque concorda com filosofia de vida, filosofia que é feminino. Muitos se orientaram. Quem se orienta por algo. Então, ó, por cuja filosofia de vida. Porque muitos se orientaram pelo quê? Pela filosofia de vida do professor. Então, homenagear o professor, por cuja filosofia de vida muitos se orientaram. Novamente, letra G. Homenagear um professor cujos alunos fizeram menção? Alunos e professor têm ideia de posse? Alunos dele. Não. Cabe o quê, ó? Homenagear o professor que alunos fizeram menção. Quem faz menção a. Para onde vai o a? Antes do que. Então, homenagear o professor a que alunos fizeram menção. A que. Poderia usar como? O qual, professor? Certo, o qual. Aí, neste caso, tem um a, não tem? Então, eu colocaria como? Ao qual. Então, homenagear o professor ao qual alunos fizeram menção. Porque alunos fizeram menção a quem? Ao professor. Ó, e poderia usar ainda o a quem. Então, homenagear o professor a quem alunos fizeram menção. Quer dizer, os alunos fizeram menção a quem? Ao professor. E olha só, minha criatividade cada vez melhorando, hein? H.
Homenagear o professor, estátua. Oh, vou ter uma estátua aí pra mim. Pelo menos a minha estátua, eu tenho minha estátua. Não brigue, é fictícia, mas é minha, né? É minha. Então, homenagear o professor, estátua. Fãs se ajoelharam. Olha só, concorda que essa estátua é a estátua do professor? É, a estátua é dele, né? Então, eu tenho uma ideia de posse. Eu vou usar o quê? Cuja estátua. Porque é a estátua do professor. Homenagear o professor cuja estátua. Porque é a estátua dele. Detalhe agora. Quem se ajoelha... Ô, professor, quem se ajoelha em algum lugar? Sim. Mas meus alunos... Eles vão se ajoelhar na minha estátua? Mas de jeito nenhum. Ah, claro que não. Não, eles vão se ajoelhar perante a estátua. Não, você não se ajoelha na... Não, pelo amor de Deus, vai se ajoelhar em cima de mim. Não, na minha estátua, no caso. Não, vai se ajoelhar diante a estátua, perante. Perante aí fica legal, hein? Ó, meus alunos se ajoelharam perante a estátua. É igual quando você vai à igreja, você se ajoelha no altar ou você se ajoelha perante o altar? Diante o altar. Legal, né? Olha só, agora você vai se tornar uma pessoa insuportável quando estiver lá na igreja, né? Você dirá aquele fiel, não se ajoelhe aí diante o altar, perante o altar. Olha que coisa bonita. Sim, vamos ser insuportáveis. Na tela, continue. Então, esses meus fãs, no caso, não é os fãs, nem alunos, é fãs, se ajoelharam o quê? Perante a estátua. Então, ó. Ai, professor, isso não é de Deus, não. É assim, tudo aqui é de Deus. Tudo é de Deus. Então, ó, homenagear o professor perante cuja estátua fãs se ajoelharam. Nossa, perante cuja, professor? Perante cuja. Ou, se você preferir, diante cuja. Se preferir, tá? Pode ser diante cuja. Então, homenagear o professor perante cuja, ou diante cuja, estátua fãs se ajoelharam. Porque os fãs se ajoelharam diante a estátua do professor. E homenagear o professor, imagem. O concorrente maldoso se levantou para difamá-la. Acontece. Ó, eu tô bruto aqui agora. Olha só, de quem que é a imagem? A imagem é do professor. Homenagear o professor, imagem. Ou seja, a imagem é dele. Então é cuja imagem. Sim, cuja imagem. O concorrente. Um concorrente que é maldoso. Se levanta. Com o objetivo de difamar. Difamar o quê? O professor? Não, difamar a imagem dele. É, difamar a imagem do professor. Então, olha só. Um concorrente maldoso. Que se levanta com o objetivo de difamar a minha imagem. Ele se levantou a favor ou ele se levantou contra a minha imagem? Se levantou contra. Então, na tela, veja bem. O certo é dizer como? Homenagear o professor contra cuja imagem o concorrente maldoso se levantou para difamá-la. Porque esse concorrente maldoso se levanta contra a imagem do professor. Com o objetivo de difamar. E J. Para fechar aí. Homenagear o professor. Aulas. Ó, de quem que são as aulas? Do professor. Aí sim é uma ideia de posse. Que são as aulas do professor. Não cabe o quê, professor? Não, cabe o cujo. Isso, ideia de posse é cujo. No caso, cujas, né? Porque cujas aulas, concordando com aulas. Então, cujas aulas. Legal. Cujas aulas. Homenagear o professor cujas aulas. Os alunos sempre confiaram. Meus alunos sempre confiaram. E quem confia em. Exato. Quem confia em. Para onde vai o em? Para antes do pronome relativo. E assim direi. Homenagear o professor em cujas aulas os alunos sempre confiaram. Porque os alunos sempre confiaram em quê? Os alunos sempre confiaram nas aulas deste professor. Então, aqui eu trouxe para você bons exemplos e criativos, hein?
falando sobre o professor aqui. Então eu quero agora que você treine isso daí, treine bastante. Tem muita coisa para te mostrar ainda neste bloco, na tela. Vamos lá. Questão 204. 204 traz assim, ó. De acordo com a norma padrão, o pronome relativo está corretamente empregado na seguinte alternativa. Então eu vou marcar a alternativa em que ele usou o pronome relativo de forma correta, de forma adequada. Vamos lá. Esses são alguns escritores sem cujas, vou usar o vermelho, tá? Sem cujas, ó o cujas aí, ó. Sem cujas ideias ele jamais teria escrito o artigo. Legal. Cujas ideias. Temos ideia de posse? Temos, que são as ideias dos autores. Correto? São as ideias dos autores. Olha lá. Esses são alguns autores sem cujas ideias. Ideias dele. Então, perfeito. Ele jamais teria escrito o artigo. Essa aqui é interessantíssima, porque olha só. Ele jamais teria escrito o artigo. Ele jamais teria escrito o artigo sem o quê? Sem o quê? Sem as ideias desses autores. Então, isso aqui está correto? Está, e a letra A é a sua resposta. Nossa, professor, é isso mesmo? É isso mesmo. Porque a ideia aqui, ó, turma, olha só. Vamos lá, vamos com calma. Eu sei que eu tenho uma ideia da posse aqui, ó. Esses são alguns autores sem cujas ideias. Ou seja, ideias dos autores. Posse. Ideias dele. Ele jamais teria escrito o artigo. Certo? Mas ele jamais teria escrito o artigo sem o quê? Sem as ideias dos autores. Então ele jamais teria escrito o artigo sem as ideias dos autores. Então, a letra A a sua resposta, e eu vou confirmar por que as demais alternativas estão erradas. Está certo? Aqui é uma questão para auditor fiscal, feita pela Fundação Getúlio Vargas. É um nível mais avançado. Na tela. A. As características que um povo se identifica devem ser preservadas. Ó, é até interessante você marcar aqui a oração subordinada. Ó. Aí o resto é a principal, tá vendo? As características devem ser preservadas. Ah, professor. Legal. E veja bem, turma. Quem se identifica com alguma coisa. Então o correto é colocar como as características com que um povo se identifica devem ser preservadas. Então esse item B é um item errado porque ele errou ali a regência. Então as características com que um povo se identifica. Porque o povo se identifica com as características. C. Esse é o projeto cuja a meta não tem artigo junto ao pronome relativo cuja. Tá errado, vamos para a próxima. D. Eis os melhores poemas nacionalistas, os quais se tem conhecimento. Quem tem conhecimento, tem conhecimento. D. Para onde vai o D? Para antes dos quais. D mais os. No caso, eu vou ter como? Dos quais. Errado também, né? E letra E. Aqueles são os escritores cujo foram. Ó, o pronome relativo cujo tem que ficar entre dois substantivos. For é verbo. Já tá errado por isso. Agora, como é que fica certo aqui? Usa o que, né, professor? Aqueles são os escritores que foram lançados, romances traduzidos? Porque olha só, foram lançados aqui é locução verbal. Os romances traduzidos é o sujeito. Aí perceba que é sujeito em voz passiva. Então, ó, porque foram lançados romances traduzidos. Qual é a função sintática desse porquê? Agente da passiva. Um agente da voz passiva. Eu até prefiro, não sei se você prefere também, eu até prefiro, em vez do porquê, usar pelos quais, ó. Pelos quais. Eu até prefiro, eu acho que fica mais legal. Mas tá certo, e o porquê separado, né? E aí, como é que fica a leitura deste texto? Aqueles são os escritores pelos quais foram lançados romances traduzidos. Quer dizer o quê? Quer dizer que os romances traduzidos foram lançados por quem? Os romances traduzidos foram lançados pelos escritores. Legal, né? Ó, os romances traduzidos foram lançados por eles, pelos escritores. Por isso, pelos quais. E aí o quê? Que é pronome relativo, sintaticamente é agente da passiva. E esse que pode ser agente da passiva? Pode. Aí tem que ver o contexto, tá? Tem que ver o contexto. Então esse item é errado, a resposta da questão 204 foi a letra A de amor. E vamos aí para a próxima questão na tela. Vai lá. Então, item E, um item errado. Vamos para a questão 205. Vamos só conferir aqui rapidinho. Vamos até a questão 210. Vamos lá, até a 210. 205. Está correto o emprego da expressão sublinhada na sentença. Vamos ver qual que está correto aí, né? Letra A. A aversão com que alguns demonstram pela prevenção é incompreensível. Turma,
Com que alguns demonstram pela prevenção. Peraí, quem demonstra alguma coisa. Demonstra o quê? Demonstra a aversão. Então não tem esse com, ó. O verbo aqui é DVTD. Então item A, errado. Legal, né? Próxima. B. A prevenção é uma medida de cujos bons efeitos todos devem apoiar. Beleza. São os bons efeitos da medida. Então, cujos aqui tem uma ideia de posse e ela foi perfeitamente utilizada. Agora, quem apoia, apoia algo. O verbo aqui apoiar é VTD, ó. Devem apoiar o quê? Os bons efeitos, né? Todos devem apoiar o quê? Os bons efeitos. Então, ó, não tem um D. Tá errado. Tudo é uma questão de treino, tá? Quem vai apoiar, apoia algo. Próximo. C. Esse é um acento aqui, tá? É injustificável a má vontade de que muitos manifestam diante da prevenção. Quem manifesta, manifesta alguma coisa. O verbo manifestar é VTD. Então, ó, errado isso daí, ó. É injustificável a má vontade que muitos manifestam. Os quais muitos manifestam. Errado. D. A prevenção em que muitos fazem questão de ignorar é imprescindível. Turma, quem ignora, ignora algo. O verbo é VTD. Então, não tem esse em, não. A prevenção a qual, que muitos fazem questão de ignorar é imprescindível. Não é a resposta. Sobrou como resposta a letra E, ó. Medidas preventivas provocam efeitos de cuja eficácia, ó. Efeitos cuja eficácia. Tem ideia de posse? Sim, porque é a eficácia dos efeitos. Ninguém duvide. Quem duvida, duvida D, ó. O verbo é intransitivo. O D está adequado? Está adequado. Resposta é a letra E. Então, medidas preventivas provocam efeitos de cuja eficácia ninguém duvide. Tá vendo, ó? Porque ninguém duvida de quê? Ninguém duvida da eficácia desses efeitos. Olha a ideia da posse aqui, ó. Eficácia dos efeitos. E quem duvida, duvida de. Então, de cuja eficácia. Letra E é a sua resposta correta para a questão 205 na tela. Vamos mais. Vamos à questão 206. Diz assim, ó. Está correto o emprego do elemento sublinhado na frase. Vamos ver qual que está correto. Letra A. A relação significativa cujo se demonstrou. O cujo precisa ficar entre dois substantivos. Demonstrar é verbo. Errado. B. A insubordinação básica em que se refere o autor do texto. Quem se refere a. Então não é em que, é a que se refere. Quem se refere a. A que se refere. Próxima. C. A invenção moderna mais astuciosa de cujos efeitos trata o autor. Peraí. Vamos ver. Cujos efeitos? Tem ideia de posse? Tem, porque são os efeitos dessa invenção, não é isso? É isso? Efeitos dessa invenção, turma? Efeitos dessa invenção. Ó, a invenção moderna mais astuciosa de cujos efeitos. Efeitos dessa invenção. Tudo bem? Ideia de posse. Trata. Quem é que trata? O autor do texto, né? Então o autor do texto é sujeito. Sujeito, o autor do texto trata. Quem trata, trata de algo. Está vendo que exigiu preposição de? Então, de cujos está adequado, porque essa preposição de é adequada. A resposta foi a letra C de coração. Letra C de coração é a sua resposta adequada. Por quê? Porque olha só, porque o autor do texto trata de quê? Ele trata dos efeitos da invenção. Então, o autor do texto trata dos efeitos da invenção. A letra C é a sua resposta adequada. Eu vou confirmar nas demais na tela. Continue. D. O hábito do zapping com cujo nos acostumamos. Ó, não pode ter o cujo aí, porque o cujo é entre nomes. Aqui no caso eu direi com que nos acostumamos. Errado. E E. A conclusão de que nossa sala é uma jaula com que chegou o autor do texto. Quem chega, chega a. Então, é a que chegou o autor do texto. Legal, né? Vamos para próximo. 207. Bom, isso aqui já traz algo que nós já estudamos bastante aí durante nossas aulas. No que se refere à relação de subordinação entre orações, é cenário conativa que classifica a oração sublinhada. Vamos ver qual que classifica. Tem que saber a função do que, hein? É necessário que cada um tenha também flexibilidade. É necessário? Isso. Coube o isso, não coube? É, professor, coube. Se coube o que é conjunção? Integrante. Vou colocar aqui, ó. CI, conjunção integrante. Se o que é conjunção integrante introduzir a oração subordinada de natureza substantiva. Olhando para o verbo que é o me responda, o que é necessário? Isso, professor. Quer dizer, ela é subordinada substantiva subjetiva. Nós estudamos bastante isso, porque o verbo aqui é de ligação e necessário é predicativo do sujeito. Legal, a nossa resposta é a letra E de esperança. Vamos para a questão 208. Diz assim, com relação ao período, atualmente a ONU estima que faltarão 9 milhões de enfermeiros e parteiras. Qual a função desse que aí, ó?
A ONU estima isso, professor. O que é conjunção integrante? Legal. Que faltarão 9 milhões de enfermeiras e parteiras no mercado. Introduzindo a oração o quê? Oração subordinada substantiva. Legal. Aí olhando aí para o verbo estimar, quem é que estima? Professor, a ONU, a Organização das Nações Unidas, que é o sujeito. Quem estima, ó, quem estima o que? Significando que o verbo estimar é VTD e a oração subordinada substantiva ela é objetiva direta. Isso significa para nós que a letra E de escola é a resposta da questão número 208. E de esperança, né? Vamos para 209. A frase, isso significa que o homem é um eterno irrealizado? É um exemplo de período que, ó, isso significa isso, professor. Cobriu isso. Então, se cobriu isso, o que é conjunção integrante? Introduzindo oração subordinada de natureza substantiva. Olhando para o verbo, significa o sujeito é a palavra isso, porque quem significa isso? E quem significa algo. Então, ela é objetiva direta. Tem essa resposta? E, professor, nem precisava de tudo isso. Bastava falar que é composto por subordinação. Ah, então tá aí, ó. Resposta letra B, composto por subordinação, que você tem o significa e tem um é. São duas orações. E 210, diz assim, ó. Interessante a 210. Na passagem, os cientistas precisam determinar qual das espécies é a mais importante. A oração em destaque, ó. Os cientistas precisam determinar isso, né? Então temos aqui oração subordinada de natureza substantiva. Quem determina algo. Eles precisam determinar o quê? Quem determina alguma coisa. Determina o quê? Isso aqui, oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Outra coisa, precisam determinar a locução verbal? Claro que não. Precisar não é verbo auxiliar. Você toma cuidado com isso daí, tá? Só determinar que é o verbo. Precisar ali não é verbo, não. É verbo, mas não é locução verbal, não é verbo auxiliar. Então, ó, isso aqui são dois verbos diferentes, hein? Isso aqui eu estudei com você lá atrás. Volte à nossa aula para você revisar essa história de quando é locução verbal e quando não é. Legal? Já temos uma resposta para essa questão. Ela é substantiva, exerce função de complemento verbal da oração principal. Letra A é a sua resposta adequada para a questão de número 10. Legal. Bom, eu vou concluir mais um bloco. Mas observe bem. Na próxima aula, no próximo bloco, eu volto com você. E voltamos para conversar sobre o pronome relativo onde. Vamos ter que falar sobre o onde. Quando usar o onde, professor? Quando usar o aonde? Isso tudo? Na próxima aula. Não sai daí. Venha comigo no próximo bloco. Um abraço do lucaslemos.pro.